Vamos falar desse caso revoltante da morte de um menino de 8 anos de idade. Pode colocar a imagem do Nicael Andrade de Araújo? Ele estava na igreja cantando, as imagens foram cedidas pela família. Olha que tristeza, um menininho puro, uma criança, como deve ser. Ele estava desaparecido desde o último sábado, estava brincando na porta de casa em Linhares, quando sumiu. Aí, gente, tem a suspeita de um último homem que foi visto ali próximo da casa dele. Esse homem passou de carro e ofereceu algo a essa criança. Hoje, infelizmente, Nicael foi encontrado morto. A Júlia Cássia, nossa repórter, está desde o início da tarde acompanhando esse caso. Ela esteve com a família no DML, porque o corpinho foi trazido aqui para Vitória. Não é isso, Júlia? Um caso assim de muita tristeza, mas também de muita revolta. Por que o corpo dele veio parar aqui em Vitória e como é que são esses trâmites agora? Então, Isabela, o corpo dessa criança veio de Linhares para Vitória por causa do estado do corpo. Ele foi encontrado em estado avançado de decomposição. O corpo do Nicael estava dentro do Rio Doce, lá no bairro dele mesmo, onde ele morava, em Aviso, em Linhares, no norte do estado. E porque aqui o DML tem uma estrutura, equipe maior para poder fazer exames em corpo nesse estado, então a família teve que vir até aqui. E o corpo também, a gente conversou com uma irmã dele, ela encontrou forças para conseguir falar com a gente nesse momento de tanta dor, nesse momento assim que é a notícia que ninguém queria receber. O Nicael Andrade Araújo, ele estava desaparecido desde o último sábado. Ele sumiu depois que ele estava brincando na rua com alguns amigos próximo à casa, e esses amigos relataram que um carro branco passou e o motorista ofereceu doce para as crianças. O Nicael teria sido o único que aceitou esse doce, e as crianças relatam então que depois disso ele sumiu, que ele entrou nesse carro, e a polícia segue investigando, por enquanto, essa linha de investigação, que esse menino tenha sido então raptado e hoje então foi encontrado no final da manhã por familiares. É o que também choca muito, foram os familiares que foram os primeiros a encontrar o corpo naquele estado, no Rio. Logo depois a Polícia Civil foi acionada. Então agora todos os trâmites estão sendo feitos. Mas vamos ouvir agora uma entrevista que a nossa produção fez com o delegado à frente desse caso, o Fabrício Lucindo, que ele fala como foi o encontro desse corpo e como as investigações estão sendo conduzidas. Vamos ouvir. O corpo foi encontrado às margens do Rio Doce. Então, os bombeiros foram ao local, constataram que o corpo estava lá. A princípio, o corpo está em estado de decomposição. Tanto os policiais como os bombeiros achavam que não se tratava da criança. Mas quando retiramos o corpo da água, visualmente a gente conseguiu constatar que era o menino que estava desaparecido. Os peritos que estavam no local, que nos ajudaram também no local, eles informaram que não conseguiram constatar nenhum sinal de violência nítido no corpo da criança. Por isso que foi necessário a gente encaminhar o corpo para o DML em Vitória, para o DML especificar detidamente qual foi a causa da morte da criança. Toda a equipe dedicada a esse caso, nossas equipes aqui da Polícia Civil estão dedicadas a esse caso. Nós estamos agora com várias equipes fazendo levantamentos ainda na rua e a gente espera elucidar esse caso. A gente está com uma força-tarefa aqui dando prioridade total para poder tentar resolver isso. Pois é, o motivo desse crime ainda é um mistério. Desde que a família comunicou o desaparecimento dessa criança à polícia, a polícia já vinha fazendo buscas para tentar encontrar então essa criança. Infelizmente foi achada sem vida. Agora é tentar encontrar então esse motorista, saber direito como essa história aconteceu, o que aconteceu também com o Nicael para ele parar então nesse rio. A família esteve aqui hoje, a gente conversou, né, a irmã, disse que a família está em choque porque não sabe qual é o motivo de tanta crueldade. Quem é esse homem, se ele realmente, né, fez isso, se a história se passa assim, por que ele fez isso com uma criança de 8 anos de idade? A família não sabe dizer se tem relação, pode ter relação com alguma. Ela nega, na verdade, a família
com alguma represália que a criança pode ter sofrido no lugar de outra pessoa. Enfim, a família também está muito revoltada porque o corpo só vai ser liberado daqui a 10 dias. Essa foi a resposta que eles receberam aqui no Departamento Médico Legal, tanto que a família já esteve aqui, veio de Linhares, mas voltaram e vão aguardar esse período, pode ser um pouco menos, mas foi o prazo máximo aí que a polícia deu para poder fazer os exames e liberar o corpo. A irmã fez o exame de DNA hoje e agora é aguardar também, né, para a liberação do corpo e também o trabalho da Polícia Civil para entender o que de fato aconteceu e se essa história realmente se confirma, esse homem ser encontrado. E uma história muito cruel, Isabela, como eu disse no início, parece até roteiro de filme. A gente que ouve falar, viu isso tantas vezes em filme, isso acontecer aqui na cidade vizinha da gente. Um homem, então, a suspeita é que um homem em um carro branco tenha oferecido doce para essa criança de 8 anos, o pequeno Nicael, e ele teria entrado no carro e depois disso nunca mais foi visto e agora foi encontrado morto. O Nicael era o caçula de 3 irmãos e agora uma família completamente abalada. Volto com você, Isabela. Obrigada, Júlia. Júlia explicou muito bem, porque realmente tem essa suspeita, né, Júlia? Quando vem uma primeira informação desse homem no carro, oferece doce, só a criança aceitou, a gente já cria aquela suspeita. Claro, na cabeça, e também é uma suspeita da família, são as últimas informações, mas realmente tem que aguardar um pouco mais para que a polícia, que já está no caso, o delegado falou, né, Júlia, não está medindo esforços para poder levantar todas as informações e saber o que de fato aconteceu com o Nicael. E olha, a gente vai continuar acompanhando essa história, porque a gente também quer saber, ele foi assassinado? O que aconteceu, né? Obrigada, tá, Júlia? Já já a gente exibe a reportagem completa com a família. Obrigada, viu? Vamos falar desse caso cruel, que ainda é um mistério, tá? Nicael, de 8 anos, estava desaparecido desde o último sábado. Ele sumiu da porta de casa quando estava brincando com os amiguinhos. E hoje, gente, ele foi encontrado morto às margens do Rio Doce, em Linhares. Vamos ver a reportagem. O corpo da criança chegou no final da tarde no Departamento Médico Legal de Vitória. A irmã esteve no local para fazer o exame de DNA e dar início ao processo de liberação do corpo. Ainda em choque, ela contou que foi a própria família que encontrou o corpo. Primeiro surgiu um boato que tinha um corpo no Rio Doce que era supostamente de um menino. Até então a gente não queria acreditar que era do meu irmão. Então a gente pediu o marido da minha mãe e a minha prima para tentar ir lá reconhecer esse corpo. Foi quando eles chegaram lá e ligaram me dando a notícia que realmente era meu irmão que estava dentro daquele rio. Nicael Andrade Araújo, de apenas 8 anos, estava desaparecido desde o último sábado. O corpo foi encontrado às margens do Rio Doce. Então, os bombeiros foram ao local, constataram que o corpo estava lá. A princípio, o corpo está em estado de decomposição. Tanto os policiais como os bombeiros achavam que não se tratava da criança. Mas quando retiramos o corpo da água, visualmente a gente conseguiu constatar que era o menino que estava desaparecido. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que Nicael tenha sido sequestrado por um homem em um carro branco. Ele brincava na rua com alguns amigos, próximo à casa onde morava, quando esse motorista teria parado e oferecido doces à criança. Depois disso, ele não foi mais visto. O corpo da vítima precisou ser encaminhado de Linhares para Vitória por causa do avançado estado de decomposição. A previsão é que seja liberado só daqui a 10 dias. A família pede que o processo seja mais ágil. No estado que ele foi encontrado, eu não acredito que tiveram coragem de fazer isso com meu irmão. O porquê, por qual motivo. Essa dor não desejo para ninguém. Foram 5 dias de angústia, com a esperança de topar ele vivo, bem. Tá doendo esperar 10 dias para liberar um corpo de uma criança que está em estado de decomposição, gente. Isso é desumano. Nicael era o caçula de 3 irmãos. A família tenta entender o motivo de tamanha crueldade. Nicael era uma criança amada, educada, fazia amizade com todo mundo. Ninguém tinha raiva dele. Eu não entendo por qual motivo pegaram meu irmão na porta de casa. Sim, ele era um menino de ir pra igreja, um menino estudioso, muito educado. Não tinha pra que fazer essa perversidade, não tinha, é desumano. É desumano mesmo, né? A gente vê um depoimento desse da irmã da vítima, realmente é de doer o coração, não dá para entender quem consegue fazer uma maldade dessa com uma criança. E você vê a ingenuidade da criança, né? De aceitar uma bala de um estranho. Gente, é muito triste essa história, mas olha, a gente vai continuar acompanhando, porque ainda vai ter um desfecho. A gente vai saber o que aconteceu de fato com o Nicael, tá bom?